alguns doces, algumas coisas doces. A maioria delas, como os chocolates, gomas, chupa-chupas, bolos, são doces porque nós adicionamos na receita uma coisa doce, que é o açúcar. Está bem? Vocês conhecem o açúcar? Sim. Já viram o açúcar? Sim. De que cor é o açúcar? É branco? Sim. Já viste açúcar? Nunca viram açúcar amarelo? Não. Antigamente, há muitos anos atrás, não havia aqui na nossa região açúcar. As únicas coisas doces que existiam eram a fruta e o mel. Está bem? E como as pessoas sempre gostaram, e os meninos sempre gostaram de coisas doces, o homem deu-se da tentação de tirar mel às abelhas. Tirar mel às abelhas é uma coisa perigosa, não é? Sim. Porquê? Porque as abelhas podem picar. Pegavam em cera. Sabe o que é Portugal aqui dentro? É cera, não é? Elas fazem isto, elas produzem a cera, não vão buscar nenhum lado da natureza, e constroem o espaço, para retirar o mel de dentro de uma árvore, como é que o homem fazia? E para tirar a árvore, não é? Ou fazer um buraco pegava num machado e abria o buraco no ar. Matava as abelhas, destruía a cera, destruía a árvore, e era muito perigoso porque era picado, mas mesmo assim ele insistia porque gostava muito de mel. Mais tarde, começaram os apicultores, as pessoas que cuidam das abelhas, começaram então a pensar numa estratégia de cuidar das abelhas sem ter que as matar. E conseguir tirar mel das colmeias sem ter que as matar. Então, ofereceram-lhes umas casinhas para elas viverem. Sabem como é que se chama a casa das abelhas? Colmeia, exatamente. Existem diferentes formas de tipo de colmeia. A que nós utilizamos é esta, batida com um cubo, não é? É feita de madeira, ok? Mais ou menos a imitar uma coisa natural. A maioria delas são feitas de madeira. E oferecemos então uma casinha para elas viverem. Em troca, o que é que elas nos dão? Dão o mel. Está bem? Com estas colmeias conseguimos retirar mel das abelhas sem ter que as matar, nem sem ter que destruir a casa delas. Porquê? Porque estas colmeias são todas desmontáveis. As abelhas, isto é como uma casa, ok? Todos vocês vivem numa casa? Sim. Isto é importante. Porque eu podia haver aqui meninos a viver debaixo da ponte. Se fizer como uma casa, já tem ali a entrada. Não tem janelas? Não? Não tem janelas. Tem aqui uma coisinha para ver uma pega. E tem o telhado para proteger a casa das abelhas da chuva e como funciona o nosso telhado. E cá dentro temos aqui 10 quadros. Funciona mais ou menos como as divisões lá das nossas casas. Está bem? E vou-vos mostrar. Estão a ver? Ok. As abelhas constroem os favos a partir destes quadros. Está bem? E o que é que elas vão, além de viverem sobre estes quadros, o que é que elas vão guardar aqui dentro? Mel. Elas fazem aqui uma zona central da colmeia, que é onde a abelha rainha põe os ovos. Sabiam que as abelhas põem ovos? Como as galinhas? Já viram ovos de abelha? Acham que são maiores ou mais pequenos para as galinhas? Pequeninos, não é? São quase minúsculos, microscópicos. Têm 2 milímetros. Vocês não sabem o que é 2 milímetros? Mais ou menos assim. São muito pequeninos, logo muito pequeninos. A pena da rainha, que é a abelha que manda nas abelhas todas da casa, é que põe ovos. Por isso todas as abelhas são irmãs
e da mesma família, filhas da mesma rainha. Está bem? As outras abelhas, o que é que fazem? Trabalham. Não é? O trabalho das abelhas passa por limpar a casa, construir os papos, portanto, construir estes buraquinhos aqui, onde elas, depois a rainha vai depositar os seus ovos. Podem ver e passar os papos. Queres pegar nisso? Não, pegar é perigoso. Depois, cuidam dos bebés, ok? Existem muitos bebés na colónia. Sabem quantos ovos pode pôr uma rainha num dia só? Quantos ovos pode pôr a rainha? Quantos ovos põe uma rainha por dia? Rodrigo, quantos ovos? 1000. Mil. Como é que vocês sabem isso? Quantos ovos põe uma galinha por dia? Um ovo por dia, não é? Normalmente, 3 ovos em 4 dias. Uma rainha de abelha põe 1000 ovos. Pode pôr 1000 ovos por dia. Portanto, isto quer dizer que há 1000 bebés para cuidar. Utilizamos esta máquina aqui. Está aqui ao meu lado. Estão a ver? Para tirar o mel. Como é que esta máquina tira o mel? Isto aqui mesmo tem uma roda. E roda muito depressa. E roda muito depressa. Vai correr o mel. E o mel vai sair projetado daqui dos papos contra a parede deste bidão. E depois sai por aquele E depois sai por aquela torneirinha. Está bem? É assim que nós, apicultores, conseguimos tirar o mel. Mas o mel, claro que estes papos estão cheios de mel, e quando estão cheios de mel, as abelhas vão colocar uma capinha, uma tampa, em cada papo, em cada buraquinho destes, elas tapam com uma tampa. Ok? Como é que nós tiramos esta tampa? Se nós não tirarmos esta tampa, o mel não sai. Nem quando colocamos na máquina com muita velocidade. Temos que tirar a tampa. E a tampa, a verdade é, a tampa retira-se com uma faca. Nós pegamos uma faca e retiramos a tampa de todas os alvéolos. De todos os buraquinhos. E quando os buraquinhos não tiverem tampa, é que vamos colocar aqui na máquina para tirar o mel. Está bem? Vários tipos de mel. Ou só existe um tipo de mel? Muitos tipos de mel. Que tipo de mel é que vocês conhecem? Amarelo. Branco. Laranja. Pronto. Existem vários tipos de cores de mel com diferentes sabores. E tudo depende, como falaram aí alguém, das flores que as abelhas estão a tirar o néctar. 90 e tal anos, não é? Pelo menos 80 anos. Isso tem a ver com Está bem? As abelhas operárias, vivem 35 dias. Está bem? 35 dias. Portanto, se matarmos uma abelha, não é nenhum crime. Está bem? Primeiro, dentro de uma colónia de abelhas existem milhares de abelhas. 2.000, 3.000, 4.000 abelhas. Está bem? Portanto, se matarmos uma, ficamos. Se houver 4.000, matarmos uma, ficamos com quantas? 3.999 abelhas. Está bem? E se calhar até podemos ficar com a mesma para os 4.000. Porquê? Porque todos os dias, dentro de uma colónia, estão a nascer abelhas. Só há 150 anos atrás, é que houve um senhor chamado Langstroth que descobriu uma forma interessante de cultivar abelhas, que era criar abelhas dentro de caixas. Está bem? Com quadros. Dentro de cada caixa destas, como é que chama esta caixa? As colmeias. Portanto, o nosso mel será uma mistura das flores que existem nesse raio. Se eu no raio de 1,5 km só houver urze, só vai haver mel de urze. E aí vemos no frasco de mel. Mel monofloral de urze. Está bem? Faz muito bem à saúde.
mel monofloral de laranjeira. Portanto, é porque aquele mel está junto ao pomar de laranjeiras. Aqui na nossa região não há muitas laranjeiras, não é fácil fazer o mel monofloral de laranjeira. Aqui é fácil fazer eucalipto e urso. Mas já há mel de medronho. Sabiam que o mel de medronho é amargo? Nós temos aqui falado que o mel é doce e é muito doce, mas o mel de medronho é um mel mais... não é amargo, mas é um doce. Quem não gosta de mel? Porque ele ser muito doce, enjoativo é doce. Experimenta o mel de medronho, que é diferente, completamente diferente. E por aí fora. Depois há apicultores a especializarem-se em mel de rosmaninho, mel de lavanda, mel de... Porque chegam a plantar campos desse tipo de plantas aromáticas só para aromatizar os seus meios. Claro que depois, em vez de venderem ao preço de mercado, podem vender um bocadinho mais caro, porque é diferente. A melaria, quando o apicultor chega à melaria, okay? E todos os grandes apicultores que tenham mais de 600 kg ou 650 kg de mel por ano são obrigados a ter uma melaria. Uma melaria é uma sala, tipo esta, onde se extrai o mel. Mas tem que ser um espaço próprio e exclusivo para tirar o mel, está bem? Nós aqui, como produzimos menos dessa quantidade, não temos essa obrigação legais, está bem? Temos alguns equipamentos próprios, mas quando ultrapassarmos os 50 kg, se calhar a tua mãe já tem, ou o teu pai. Não? O teu avô? O teu avô tem. Já tem uma melaria, se quiser. Pronto, este faz que tem aqui um véu, estão a ver? E este véu impede que as abelhas me toquem e me ferrem. Está bem? A terceira ferramenta também muito importante é o fumigador. Você sabe o que é o fumigador? Ali. Eu sei, não sei o que é o fumigador. Ai, é para eles experimentarem. Então, vai lá. Com isto. O que é que isto representa na natureza? O fumo. Isto é uma peça de fazer fumo. Colocamos aqui cartão, ou madeira, ou outro combustível a arder, e depois isto vai libertando lentamente fumo expelido por este fogo. O que é que significa o fumo para as abelhas? Parece que vem aí o fogo, não é? Numa floresta, se vocês vissem fumo, o que é que pensavam? Era fogo. Vem aí fogo. Não é? Não vem fogo, vem só fumo, mas já há de haver fogo ali perto. E as abelhas pensam exatamente assim. Quando nós aplicamos fumo na colmeia, é para alarmar as abelhas sobre uma situação de fogo. O comportamento das abelhas é precipitarem-se, irem para o mel e encherem a barriga de mel. Porquê? Porque as abelhas, quando têm que transportar mel de um lado para o outro, é dentro da barriga. Chamam-se o estômago do mel. Então elas vão se preparar para fugir. Caso o incêndio, caso o fogo chegue à colmeia, nós temos que sair com a rainha. Então vamos encher a barriga de mel. Então, as abelhas, em vez de estarem preocupadas em nos ferrar, vão estar ocupadas com a língua dentro dos favos a recolher mel. E depois de terem a barriga cheia, ficam mais calmas. É como nós não temos um almoço grande, também ficamos calminhos. Está bem? E ainda tem uma outra particularidade, que elas, para ferrar, normalmente dobram o abdômen. Se têm a barriga cheia, se têm o abdômen cheio, já não conseguem dobrar tão facilmente. Portanto, temos aqui 3 vantagens de utilizar o fumo. Primeiro, elas, em vez de virem nos ferrar, vão, mas é para os favos, ficam mais calmas porque estão cheias. Né? E terceiro, não conseguem dobrar o abdômen para nos ferrar. Estamos aqui, engenheiro. Quanto espaço é que tem que dar as colmeias de ver uma das outras? Boa pergunta. As colmeias devem ficar desviadas uma distância mínima que traduz a sua individualidade, isto é, nunca mais de meio metro, por exemplo, mas também não muito juntas. Porquê? Porque senão as abelhas não vão conseguir distinguir qual é a entrada delas. As abelhas, com a ameaça da vespa velutina,
acabam por parar, por assim dizer, o trabalho fora da colmeia. Qual é o trabalho fora da colmeia? É recolher néctar e pólen das flores. Está bem? E vocês reparem que o movimento da colónia é muito reduzido. Também hoje não há temperatura, não há muito vento e estamos numa época quando não há floração, não é outono. Apesar de começar agora também a floração do eucalipto, não está um dia muito acessível para trabalhar cá fora, para trabalhar nas flores. Mas também sentem-se ameaçadas pelo predador, que é a vespa velutina, e evitam-se aí. Estão a perceber? Pronto. Se tiverem aqui algum tempo a observar a colmeia, vão-se aperceber deste comportamento. O que é que nós apicultores temos que fazer? Adicionamos alimento artificial, alimentação artificial. Olha aqui outra velutina. Está a ver ali a velutina? Pronto. A velutina vai fazer o mesmo coisa que fez as abelhas. Você é muito corajoso, fogo! Não, E vale para se fosse sem máscara e sem luvas é que era corajoso, agora assim. Mas olha, uma salva de palmas, por cima matou ali uma vespa asiática. Coitadinhos, se eles bateram-lhes tanta palma, a vespa asiática já ia comer as abelhas. Dois indivíduos diferentes. Isto aqui é uma abelha melífera, uma obreira. Dentro daquela caixa existem mais de 1000 abelhas destas. Todos os dias nascem abelhas melíferas, todos os dias morrem abelhas melíferas. Elas não têm noção do que é o indivíduo, buscam sempre que o enxame, o todo, esteja bem. Por isso, muitas delas suicidam-se, entre aspas, quando nos tentam picar. Vocês sabem que essas abelhas têm um ferrão que tem farpas e ao picar-nos, o ferrão finalmente fica preso à nossa pele e ao separar-se da abelha, arrasta uma parte do terminal do intestino e ela depois acaba por morrer. Portanto, quando elas ferram, normalmente morrem. Estas abelhinhas pequeninas, estão a ver aqui, as melíferas, são aquelas que produzem mel, que nos dão o mel todos os anos. Podem vir e passar, sem problema nenhum. Aqui dentro vão ver uma vespa velutina. As vespas são da família das abelhas. A diferença entre as vespas e as abelhas, já vos tinha explicado. As vespas são carnívoras, isto é, caçam outros insetos, principalmente, neste caso, abelhas melíferas. É um grande predador, uma grande preocupação para os apicultores, porque são muito agressivos nos nossos apiários. Esta aqui ainda está viva, só tenho esmagado ali um bocadinho do abdômen, mas podem ver que a diferença entre, principalmente a boca, que no caso da abelha é uma língua, exterioriza uma língua sugadora, neste caso é tipo um alicate. De resto, tem muito menos pelos do que as abelhas, mas de resto é igual. Tem o corpo dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen, tem 3 pares de patas, tem 2 pares de asas. Portanto, esta aqui é a única coisa que está estragada, entre aspas, é a parte do abdômen, na parte do intestino. Eu acertei-lhe um bocadinho. Também podem passar e vão ver, está bem? Além desta família, as vespas e as abelhas também são da família das formigas e das térmitas, que são também
animais que vivem em sociedade. Ok? O que é que eu vos queria falar hoje? Para além de poderem ver o apiário, queria que vocês vissem e falar um bocadinho sobre a atividade do que é a apicultura. Está bem? Que é, ao fim e ao cabo, obter, o principal objetivo da apicultura é obter este produto. Que produto é este? Mel. É o mel, não é? Só que o mel não se encontra assim na natureza, não é? Eu não vou a uma colmeia, abro a colmeia e está cheio de frasquinhos de mel. Há todo um processo, há um ano de trabalho até conseguirmos obter este produto. Podíamos pôr um apiário, por exemplo, numa cidade. E isso já existe. Já existem colmeias na cidade. Porquê? Porque não é só as abelhas que precisam das flores. As flores também precisam das abelhas. E se na cidade queremos ter jardins bonitos, com muitas flores, as abelhas são um processo importante. O que é que as abelhas fazem às flores? Fazem a polinização. Exatamente, polinização. Ok? E o que é a polinização? Pôr o pólen nas outras flores para variar e fazer a formação das flores, criando mais. Exato. A polinização não é mais do que a reprodução das flores. Ok? Se não houver polinização, as flores não se reproduzem. Se não se reproduzem, os pais não vão dar filhos, os filhos não vão dar netos e as flores podem mesmo vir a acabar. Está bem? As abelhas apareceram mais ou menos na altura em que apareceram as flores no nosso planeta. Antigamente, isto é, há milhões de anos, não existiam flores. Okay? O aparecimento das flores, a flor é a planta mais evoluída que existe no nosso planeta. Mas existem plantas mais simples, como, por exemplo, a planta mais simples que existe no nosso planeta é o musgo. Conhecem o musgo, não conhecem? Sim. O musgo é uma planta que tem raízes, caule e folhas, só que aquilo não está aí diferenciado. Não tem flores, não tem sementes. Não é? Depois vêm os fetos, que se multiplicam por pólen também. Ou depois vêm as flores de sementes, as que têm flores que se espalham, que o pólen se espalha pelo vento. Por exemplo, os pinheiros que nós temos, quando vemos aquele pó dos pinheiros, nos carros e na casa, isso é pólen também. E esse pólen não precisa de abelhas para passar de flor em flor. Como é que ele passa de flor em flor? Como o vento. Como o vento. Está bem? E só mais tarde, as flores mais coloridas e as flores mais... principalmente aquelas que dão os frutos que nós comemos, é que são polinizadas por insetos. Está bem? E dentro dos insetos existem milhares de espécies que são polinizadores. As abelhas são o mais importante, porque são as que trabalham mais, fazem um trabalho mais intensivo na polinização e também é dos animais, dos insetos polinizadores que existem mais na natureza. As nossas abelhas que nós utilizamos são as melíferas e estas sim recolhem mel e armazenam mel. Porquê? Porque a rainha vive mais do que um ano. A rainha pode viver 4 a 5 anos. Portanto, o enxame em si vive quase eternamente. Consegue sobreviver ao inverno. Está bem? E como é que eles conseguem sobreviver ao inverno se no inverno não há flores? Comem o pólen que armazenam. Exatamente. Portanto, na natureza, o que elas fazem é recolhem um excesso. Elas não recolhem só o pólen e o néctar que precisam para comer. Elas recolhem pólen e néctar e guardam o pólen e néctar dentro da casa, que é para quando na natureza não existir pólen e néctar disponível, irem lá às reservas. Fazem tipo uma reserva. Portanto, e nós homens, apicultores, aproveitamos esta estratégia das abelhas para conseguirmos recolher algum dessas reservas para nós, que é o mel. Está bem? O apicultor, ao fim e ao cabo, é um cuidador das abelhas. Claro que, reparem, as abelhas armazenam reservas na primavera e no verão, para sobreviverem no outono e no inverno, não é? Se na primavera e no verão não conseguirem guardar as reservas necessárias para passarem o outono e o inverno, morrem à fome. Morrem à fome. Aí entra o apicultor, a pessoa que cuida das abelhas. Ao ver que as reservas dentro da colmeia estão em baixo, vamos suplementar com um produto, com um alimento. O produto normalmente é à base de açúcar. Vocês viram ali um alimentador, que eu vos mostrei, aquela pecinha amarela que estava em cima da colmeia, era um alimentador. Okay?
E nós colocámos o alimento. O alimento, nós comprámos um alimento especial, é isto aqui. Mas o alimento básico isto é um alimentador. O alimento básico das abelhas é o açúcar. O xarope que nós fazemos normalmente é 2 kg de açúcar com 1 litro de água. Mexemos muito bem e fica uma coisa espessa. É o açúcar, é sacarose. Porquê? Porque ao fim e ao cabo é isso que elas retiram das flores. Sacarose. O açúcar que retiram das flores é a sacarose. Retiram outras coisas. Vitaminas, minerais, que vão junto com o néctar das flores e depois vão passar também para o mel. Está bem? Mas elas, a sacarose é a base da alimentação delas. Ao chegarem à colmeia, o que é que elas fazem? Partem, as outras abelhas que estão lá dentro, partem a sacarose em açúcares mais pequenos, que é a frutose e a glicose. E o mel, e retiram água ao mel, ou néctar. E o mel não é mais que isso. O mel é a transformação dos açúcares que existem no néctar para açúcares mais simples. E retirar água ao néctar para ele se conservar durante mais tempo, para não se estragar. Porque a água facilita o desenvolvimento de fungos e outros micro-organismos. Isto aqui é uma pasta nutritiva. A vantagem são 2,5 kg dentro de um saco em que uma pessoa pousa lá em cima da colmeia e elas vão comendo conforme necessita. Isto é um nome comercial. Isto não é mais do que açúcar. Ok? Só que em vez de estar no estado líquido, está no estado sólido. E facilita o armazenamento e a aplicação das abelhas. Bom, é assim, há estudos sobre isto, como vocês podem compreender. E os estudos aconselham entre 7 a 15 dias. Claro que o apicultor faz o período mais longo para não perder tempo com aquilo. Tá bem? Se formos menos de 7 em 7 dias, estamos a prejudicar. Se formos mais 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias, estamos a poder perder algumas coisas que estão acontecendo dentro da colmeia que nós podíamos resolver e é tempo a mais, por assim dizer. De não destruir os favos, porque elas para construir os favos vão gastar mel e depois vão segregar a cera aqui debaixo do abdômen, numas glândulas segregadoras de cera, e vão pegar naquilo com a boca, vão moldar e vão começar a construir o favo. Está bem? Portanto, a rainha põe um ovo, o ovo vai se transformar em larva, que vai crescer, em que a abelha vai opercular, portanto vai fechá-la dentro de um casulo, transforma-se em ninfa, e da ninfa transforma-se em abelha. Existe ali uma transformação de uma larva para um inseto voador. Ok? Todos os dias a rainha põe ovos. Quando agora no inverno pode parar um bocadinho. Todos os dias nascem abelhas, todos os dias abelhas morrem. E chegam ao verão e conseguem pôr 2.000 ovos por dia. O que costuma dizer é em peixe. Nunca se deve tirar a colmeia do sítio mais do que 50 centímetros, por exemplo. Nunca se deve desviar a colmeia muito espaço. Nem nunca menos do que 3 km. Porquê muito menos que 3 ou 4 km? Porquê? Porque se nós mudarmos menos do que isso, elas quando saírem da colmeia vão vir para o sítio onde a colmeia está. Imagina que eu pego nesta colmeia e coloco lá embaixo na vossa escola. As abelhas saem de lá da escola e vêm bater todas ali naquele muro. Essas abelhas conhecem o território 1,5 km a 2 km. E o cimento a mais de 4 km. O raio que vão fazer ali de 2 km nunca se vai sobrepor com este. Elas vão estar num sítio completamente novo para elas. Portanto, elas não vão arriscar. Primeiro, não vão arriscar sair ali da beira da colónia sem identificarem perfeitamente onde é que está a colmeia. E depois, como nunca vão reconhecer território que já conheciam antes, nunca se vão lembrar de vir. O que pode acontecer é abelhas numa colmeia, porque imaginem que eu vos falei.
Existem 10 ou 50 colmeias no apiário. E uma abelha pode não entrar na colmeia dela e entrar na colmeia do lar. Ok? Inicialmente, as guardas, né, reconhecendo que aquela abelha não é pelo cheiro, com as antenas, reconhecendo que aquela abelha não é da colónia delas, vão confrontá-la. E vão lhe dizer o que é que estás aqui a fazer. Mas ela vai dizer, vai chegar, vai estar perdida. Desculpa, estou perdida. Mas as guardas vão ver que ela traz. Normalmente, quando as abelhas chegam à colmeia, o que é que elas trazem? Néctar ou pólen. Néctar e pólen. E a guarda vai dizer, pronto, então vai lá acima guardar o néctar e o pólen e a abelha pode ir guardar o néctar e o pólen naquela colmeia. Contudo, depois de sair outra vez, pode voltar outra vez à dela. Isso chama-se deriva, isso acontece no... As abelhas sabem quantas abelhas estão lá dentro? Sabem. As abelhas sabem de tudo o que acontece dentro da colmeia. Isto através das ferormonas. Já falámos aqui das ferormonas. Há um conjunto de perfumes que são espalhados pela colónia e as abelhas têm consciência, sabem exatamente o que é que está acontecendo dentro da colónia. Porquê? Porque elas vão tocando sempre umas nas outras e vão passando esses perfumes umas às outras. Há umas abelhas que estão sempre a tocar na rainha e estão a passar a informação. As outras estão, por exemplo, a abelha que está a alimentar os bebés. E os bebés passam a feromona a dizer que estão com fome. Estão a ver? Toda a colónia vai saber que os bebés estão com fome. Então vai haver abelhas que vão logo prontificar-se para ir ajudar a dar de comer aos bebés. Ao começar a construir favos, vai libertar um cheiro, uma hormona, uma comunicação, a dizer que faz falta construir favos. Então as outras, toda a gente vai saber que faz falta construir favos e vai haver gente que se vai disponibilizar. Gente, quer dizer, abelhas que vão disponibilizar para ajudar a construir o favo. Outra hormona que acontece nessa se fôssemos assim, e aqui, o veneno do ferrão. O veneno do ferrão é uma hormona, é uma feromona também. Uma abelha pica, e quando pica, sai o ferrão. Fica ali aquilo, apesar de estar a injetar veneno na nossa pele, sai o perfume do veneno de toda a volta. As outras abelhas vão se aperceber desse perfume e vão vir picar mais, vão ficar muito mais agressivas. Eu, quando estou a lidar com uma colmeia, evito matar uma abelha. Sabe porquê? Porque ao matar a abelha, ao esmagar uma abelha, vou libertar o veneno do saco do veneno, vai libertar aquele perfume e elas vão ficar logo agressivas. Bom, toda a colónia vai saber. Mataram uma abelha. A vida das abelhas não é muito longa. A vida das abelhas no verão, que é quando trabalham mais, tem 35 dias. Para vocês terem ideia, é uma coisa que vocês terem ideia, uma abelha só sai da colmeia ao fim de 20 dias, mais ou menos. Portanto, até aos 20 dias de idade, o trabalho dela vai ser dentro da colmeia. Limpeza, alimentar as crias, fazer o mel, portanto, receber o néctar da boca das outras abelhas que estão a chegar e transformá-lo em mel, para guardá-lo. Defesa da colmeia, também. Portanto, essas são as missões dela. Quando chegam aos 20 dias de idade, é que começam a tomar psicologia, a trazer colagem da colmeia. Vão trabalhar durante 15 dias, de 20 a 35. 15 dias. Normalmente, trabalham a vida toda nas mesmas flores. Que é pouquíssimo. Se estiver a trabalhar numa macieira, ela vai trabalhar a vida toda na macieira. Enquanto aquilo tiver néctar e até ela morrer, vai trabalhar naquela macieira. Ela não muda de flor. Só muda de flor se o néctar acabar. Está bem? Ela sabe que há néctar na macieira. Imaginem que eu sou uma abelha, chego a 20 dias de idade, dá-me aquele apetite de dizer, olha, vou apanhar néctar. Já trabalhei, tinha que trabalhar aqui dentro, sinto-me à vontade para ir buscar néctar. Como é que eu sei onde é que há néctar? Tem que haver uma comunicação. As abelhas que estão a chegar com o néctar à colmeia têm que passar essa mensagem. Pelas feromonas? Pelas feromonas, e neste caso é mais pela dança das abelhas. Portanto, reparem, eu disse que as abelhas começam por limpeza, construir a cera, alimentar as larvas, fazer o mel. Okay. O que é o fazer o mel? Aquilo que eu vos falei há bocado.
Há uma enzima que vai degradar o açúcar, a sacarose, em frutose e glicose e vão retirar a água ao mel e vão guardá-lo nos favos. O mel, quando chega à colónia, chega sob a forma de néctar. E a abelha que chega à colónia com o néctar vai passá-lo da boca dela para a boca da outra abelha, que vai passá-lo para a outra abelha e por aí afora. Portanto, antes das abelhas irem forragear, portanto, irem buscar o néctar às flores, elas já receberam o néctar de outras abelhas. Já fizeram o mel. Estão a perceber? E elas, ao receberem o néctar das outras abelhas, as outras abelhas vão fazer uma dança e vão explicar de onde é que veio aquele mel. E ela vai ter apetite em ir lá ou não. Isto funciona mais ou menos, pensa-se, sabem que na apicultura também há muita coisa que não se sabe. Claro. Funciona mais ou menos assim. As abelhas, quando nascem, preocupam-se com a criação. Portanto, elas nascem no meio desta caixa, mais ou menos também uma bola de futebol, elas nascem ali. Estão a ver? E ficam ali junto à criação. Elas nem sequer têm preocupações de ir para mais longe do que aquilo. Portanto, o que é que vão fazer? Alimentar as larvas. Limpeza, os alvéolos, e alimentar as larvas. Depois, conforme todos os dias nascem abelhas, a minha ideia é que elas vão começar a ser empurradas para fora do ninho. Estão todos os dias a nascer abelhas. E começam a fazer limpeza e alimentar as larvas e a nascer. Vão sendo empurradas para fora. Conforme vão sendo empurradas para fora, vão sendo empurradas para a zona onde está o mel. Que é, portanto, vão começar a ter funções de receber o néctar da boca de quem chega e meter mel nos favos. Receber néctar e mel. Até que há um dia que assistem à dança da abelha que chega. Quando a abelha chega, não é? Dá um bocadinho de mel do que trouxe. Acho que estão ali à volta delas e vai fazer uma dança a dizer onde é que aquilo está. E há de haver um dia em que esta abelha, que está a guardar o mel, vai assistir à dança. E vai perceber, olha, então vou eu, mas é buscar eu o mel. E começa a sair para ir buscar o mel. Ok? A rainha, você disse que ela ganha até 2.000 ovos, mais ou menos. Sim. Se ela ter Todos os dias. 5.000 sem comer, ela pode morrer. Se puser 5.000, Sim, ou mais. eu acho que ela não tem capacidade para chegar a esses números. Mas ela, se vir que há alimento, precisa de gente para trabalhar para recolher aquele alimento. E ela, a gente, as abelhas, ela vai aumentar a população. E a única maneira de aumentar a população é aumentar o número de ovos colocados. Tens que ver que ela também precisa de espaço. Não é? Temos aqui uma caixinha que continua a ser o mesmo espaço. Estarem aqui 10.000 abelhas ou estarem 80.000 abelhas não é a mesma coisa. Claro que a caixa não vai ser igual. Eu já vos vou explicar como é que a caixa aumenta de espaço. Mas ainda não cheguei lá, diz. Por exemplo, se um apicultor for de dia a dia, no seu dia a dia, por exemplo, na segunda-feira vai à colmeia, na terça também, na quarta também, e há um dia que ele não vai, no outro dia a seguir pode ter acontecido alguma coisa à colmeia? Não. As coisas na colmeia também não podem acontecer acidentes na nossa vida. Mas normalmente uma pessoa consegue deduzir o que é que vai acontecer no seguinte dia, está bem? Se eu chego aqui à colmeia, onde é que está a criação? No meio, não é? Chego no quadro do meio e vejo que está aqui ovos. Ok. Amanhã o que é que vai estar ali? Larvas, não é? Eu vou abrir larvas, muito bem. Passado 5 dias, o que é que vai estar? Vai estar operculado. Criação operculada. No dia a seguir, abelhas nascidas. No dia a seguir, estão abelhas a limpar o corpo. No dia a seguir, estão ovos outra vez no dia. Estão a ver que isto é um ciclo. A rainha, que anda aqui no meio, vai pôr ovos onde houver alvéolos vazios e limpos. Bem? E os ovos vão crescer, vão se transformar em abelhas. Quando as abelhas nascerem, vão ser limpos os alvéolos. E a rainha vai encontrar um alvéolo limpo e vai pôr ovos outra vez. Portanto, isto é sempre um ciclo. Portanto, é fácil de deduzir o que é que vai acontecer dentro daquela colmeia. Está bem? Agora, por exemplo, eu chego ali e vejo um ninho de rainha. Um alvéolo de rainha. Aí já posso tomar opções. Ok? O pólen que elas têm nos pelos, esta aqui, se vocês verem, tem pólen. Viram? Pronto. Tem pólen nos pelos e este pólen é o que vai polinizar as flores.
Ok? Não é o que ela recolhe. O que ela recolhe vai vir nas patinhas traseiras uma bola de pólen. Vocês, se puserem a observar a colmeia, vão ver que algumas abelhas estão a chegar à colmeia com as patas de trás amarelas ou cor de laranjas. Assim, mas muito mais grossas do que estas. O que é? É o pólen que trazem ali agarrado às pernas. Os ângulos nem sequer têm... Eles não fazem nada. Eles não fazem nada, só comem. Okay? Mas os zángons também são os pais das abelhas. Portanto, é o masculino. Está bem? As abelhas, para vocês terem ideia, assim, vocês já são mais crescidinhos, já dá para mais ou menos explicar isto. Nunca expliquei aos outros. As abelhas são filhas todas da rainha. Mas podem ser irmãs ou meias irmãs. Ok? A rainha arranja normalmente 8 a 15 namorados. E 8 a 15 namorados. Pronto, as filhotas são todas filhas da rainha. Mas uma é filha daquele namorado, outra é filha do outro namorado, outra é filha do outro namorado, outra é filha do outro namorado. Está bem? Pronto, é isso que acontece. Apesar... Já estão a rir? Apesar que a rainha só sai para namorar um dia. Um dia. E nunca namora com os zángons da colmeia dela. Isto é uma coisa boa. Porque os zángons da colmeia dela, o que é que são? São filhos dela. Ela não vai namorar com os filhos. Não é? Se arrima nos outros, Mas olhem que isto até tem bastante. Pois tem, por exemplo, o cão quantas vezes... A ovelha e o carneiro. Não é? Isto é natural. A rainha sai um dia, até ela nasce, passa ali alguns dias dentro da colónia e sai um dia em voo nupcial. E nesse voo vai namorar com 8 a 15 anos de outras colónias. Está bem? A vantagem é aconselhar nisso. Quando vem para a colmeia, pousa, nunca mais sai da colmeia. Está bem? Os ovos que estão dentro dela são os que vão durante 4 ou 5 anos e os ovos que ela vai pôr. Está bem? As filhas podem não ser todas iguais. Pode nascer uma preta e uma amarela, ou mais clarinha. Outra às iscas pretas e amarelas, como nós desenhamos as abelhas, e outra toda preta, ou mais pequena, ou uma mais comprida. Porquê? Porque tem a ver com os pais. Está bem? Então, se os zángons estão dentro da colmeia, não fecundam a rainha, o que é que vão ali a fazer? Nada. Vão fecundar outras rainhas. Está bem? Outras Esta nunca namora com colónias. filhos, mas eles vão namorar com a rainha da colmeia do lado, e com a do lado, e com a do lado, e com a do lado. Está bem? Diz. As rainhas namoram com Zángons. mais ou menos 8 anos por dia ou em vários? É só uma vez. É uma vez, gente. Só uma vez. Diz que é Tana. Se os favos não estiverem limpos, as rainhas não pegam ovos. A rainha não pega ovos. Não. Ela é fresquinha. Exatamente. Tem que estar tudo impecável. Porque senão os ovos podem ficar doentes, não é? O que é que a sujidade o que é que traz? A sujidade traz doenças. É como lá em casa. Ou na escola. Se as coisas estiverem sujas, se nós não tomarmos banho, depressa vamos ficar doentes. Se não lavarmos os dentes, o que é que acontece? E caem os Apodrecem. Portanto, a higiene é a base. Porquê? Porque os micróbios vivem no meio da sujidade. Está bem? Bactérias, fungos, vírus desenvolvem-se no meio da E se porcaria. às vezes alguma abelha não quiser limpar, fazer o quê? Bem, elas limpam porque elas são trabalhadoras, é o trabalho delas. Não quer dizer que elas trabalhem muito. Há pessoas que dizem que as abelhas trabalham muito. Elas não trabalham muito. Elas trabalham, são capazes de trabalhar 4, 5 horas por dia. E depois o resto do dia andam a passear e a descansar. Ok? Mas trabalham. Todos os dias trabalham. São organizados. São organizados. Todos os dias estão ali a trabalhar. Portanto, se houver alvéolos sujos, né, a abelha que for limpar o alvéolo vai, através de ferormonas, espalhar uma feromona a dizer: cuidado que há aqui trabalho para fazer, há alvéolos para limpar. E toda a colónia vai saber que há alvéolos para limpar e vai haver alguém que está a passear e vai dizer: já estou a descansar há muito tempo, vou limpar alvéolos. Estão a ver? É assim que funciona, porque também são muitas, não é? Vitor Hugo. Quando a rainha sai, como é que reagem as abelhas? As abelhas normalmente gostam que ela saia. A rainha, se a rainha
não colocar ovos, não há geração seguinte, não há bebês para cuidar. Estão a perceber? Portanto, a rainha, só a rainha que põe ovos, entre aspas, já vos vou explicar que pode não ser assim. Portanto, elas precisam que a rainha saia, está bem? Quando a rainha, imaginem que a rainha não volta, o que é que acontece? Põe ovos, mas não põe como a rainha, não põe lá embaixo, porque o rabo não é muito grande. Exatamente. E então põe na parede. Exatamente. Como é que eu viste isso? Curam um ovo do dia e tratam-no com mais leia real durante mais tempo. E nasce Então uma nasce rainha. uma rainha. A rainha pode pôr 2 tipos de ovos. Põe 2 tipos de ovos. Põe ovos fecundados e aí nascem obreiras. Ou ovos por fecundar e nascem zânganos. Ok? As obreiras, normalmente, a presença da rainha, a presença do perfume da rainha, inibe as obreiras de pôr ovos. Quando a rainha desaparece, elas podem começar a pôr ovos. Claro que, como tem o rabo pequenino, muito menos comprido, vão pôr na parede do alvéolo. Como são ovos não fecundados, porque as obreiras não namoram, vão nascer zânganos. E quando nascem muitos zangos, nós até dizemos a colmeia ficou zanganeira. Isto é, porque ficam só com machos, sem utilidade nenhuma. Está bem? Os machos não trabalham, só comem E depois morrem. e morrem. Normalmente morrem quando namoram com a rainha. No fim de fecundar a rainha, morrem. Isto quer dizer que quando vimos um macho na colmeia, ele ainda não fez nada do que tinha para fazer. A única coisa que tem para fazer ainda não fez. Está bem? E no inverno, as obreiras, quando não há fecundação, não é? Fecundação tem que ser uma determinada, tem que estar um dia bonito, um dia sem vento, sem chuva, temperaturas elevadas, só acontece na primavera e no verão. No inverno, lá para setembro, as obreiras, sabem o que é que fazem aos zangos? Expulsam-os. Atiram-os para fora da colmeia e depois eles morrem de frio. Vocês têm ideia, uma colónia tem, vamos ver, 5.000 abelhas, uma rainha, e tem 200 zangos. Está bem? Um estado assim normal. Claro que a população varia entre 1.000 e 80.000 abelhas. Os zangos variam entre, sei lá, 50 e 500 zangos e a rainha é sempre uma. Está bem? Portanto, o que há mais é obreiras. Como é que a rainha consegue distinguir os machos quando vai namorar? Não consegue. Não consegue, quer dizer, a rainha atrai machos. Isto é difícil de explicar, vocês ainda não tiveram aulas de... Eles já deram aparelho reprodutor, ano passado. A rainha tem uma ferormona que há um local, isto é um bocado mágico, ok? Há um local que chama-se a Congregação de Machos, de Zangos. Congregação de Zangos. Isto é, há um local na natureza, eu nunca vi nenhum, mas há um local aqui, perto, ok? Há aqui um local perto, onde os machos se juntam. Os machos de todas as colónias de apiários diferentes. Há um local na floresta onde eles se juntam. Eles estão na colmeia, comem e dormem, entre aspas, e há ali 1 hora por dia em que saem e vão até esse sítio. Chama-se a Congregação de Zangos. Okay? É um local na floresta. Eu nunca vi nenhum. Ou a rainha, quando sai, dirige-se para a congregação dos machos. Mas quando a rainha aparece, quando se atrai os machos, mas dentro da colónia, os zangos nunca se metem com a rainha, nem se aproximam dela. Estão a perceber? Fora da congregação, já há experiências cientistas, há cientistas a estudar isto. Fora da congregação, juntaram machos com rainhas e não acontece nada. Mesmo mágica em volta do local da congregação. Descobrimos uma coisa fantástica. Tem que estar a uma altitude X, portanto, se puserem a menos de 1 metro ou 2 dessa altitude, já não fazem nada. E acho que a hormona que atrai os machos é a mesma que elas utilizam também na colónia para unir a população. Está bem? Ela vai namorar. Sim. E depois vai outra vez. E ela sabe sempre que já namorou com um zangão. Sabe. Ela só sai um dia. Sim. Ok? E namora vários dias. Exatamente. E ela sabe que já namorou com esse,
que se aparece o mesmo zangão à frente dela. Ela Não, sabe não, que porque o Zangão morre no fim de namorar com a rainha. Com este depósito onde o mel não é mais pesado que todo a cera, por exemplo. A cera e todo o lixo, entre aspas, que existe no mel, que é restos, vai bem para cima. E nós vamos retirar o mel pela torneirinha pelo fundo. E o mel vai sair purinho. Querem ver o mel a sair? Sim. O mel é enfrascado nesses frasquinhos, ou maiores. Eu faço Você vai ter um umas exemplo. maiores. Eu faço umas maiores. Você vai fazer maiores. E depois de embalado e com etiquetas, pode ir para o mercado. Pode ir para o consumidor. Está bem? O mel é um produto natural. Não tem aditivos, nem corantes, nem conservantes, nem nada. Está bem? Não adicionamos nada. É puro. Desde que sai da colmeia até que chega à nossa casa. Mas daqui vem, devo ser. Pronto. Se querem levantar. Não, estou a ver. Pronto. Estão a ver? Sai muito. Esta é a fase final do processamento do mel, que é o seu embalamento. Temos que encher estes frasquinhos com mel. Cada frasquinho destes tem mais ou menos 250 gramas de mel, que é um quarto de quilo. Exato. Tá bom. Pegamos numa tampinha, como o vosso colega disse, e fechamos. Colocamos uma etiqueta aqui por cima da tampa, que é tipo uma garantia de que ninguém abriu o frasco. Está bem? Se o mel tiver esta etiqueta, normalmente os apicultores usam esta etiqueta. É uma garantia de que ninguém andou aqui a mexer, não é? Porquê? Porque se mexerem vão rasgar a etiqueta. Pegamos a marca do mel, aquele mel Lagoas, e colocamos aqui uma etiqueta com a informação que eu hoje vos ler, está bem? Mel produzido nos apiários da Quinta de Penteeiros, a partir do néctar de várias plantas existentes neste espaço e na sua envolvência. Porquê na sua envolvência? Porque as abelhas voam até quase 2 km de distância para ir buscar néctar. Eles são do apicultor e têm o peso, que é de 250 gramas, e data de validade. Data de validade. O mel normalmente não tem validade, isto é, não se estraga. O mel pode cristalizar, isto é, parece que fica tipo um açúcar, mas isso não quer dizer que seja estragado. Isso tem a ver com o tipo de plantas e de açúcares que as abelhas recolheram. Está bem? Normalmente mete-se uma data de validade do tipo consumido de preferência antes do fim de, e mete-se 2 anos. Porquê? Porque a lei portuguesa diz que todos os alimentos têm uma validade no máximo de 2 anos. Mel para dentro da nossa caixa. Pronto. Está aqui prontinho para entregar ao cliente.